Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um evento da nossa Comissão Especial de Leilões da OAB Meyer. É aqui uma alegria, uma grande honra estar abrindo esse evento com grandes palestrantes que vão trazer reflexões sobre um tema de suma relevância, que são os leilões trabalhistas, né? As suas particularidades e as oportunidades que esse mercado traz para a gente. E aqui é muito importante a gente falar e adentrar nesse tema, porque é um instrumento que traz, né, para execução trabalhista uma efetividade para que os créditos sejam satisfeitos. Então, hoje os nossos brilhantes palestrantes vão falar um pouquinho para a gente sobre esse assunto, e é importante, mais do que nunca, que os advogados, leiloeiros, magistrados e todos os operadores do direito estejam mais dedicados e atualizados nesse tema, para que a gente transforme o sistema judiciário em uma forma mais integrada e construindo principalmente um ambiente de segurança jurídica, porque o investidor, quando ele vê também essas oportunidades, ele espera ter uma segurança jurídica tanto com as decisões quanto com o desenrolar daquele leilão. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a nossa mediadora do evento, doutora Débora Paredes. E, pessoal, tenham um ótimo evento. Obrigada. Bom, bem-vindo a todos. Como a nossa presidenta aí falou, doutora Nanda, estamos aqui mais uma vez promovendo um workshop com temas relevantes de leilão de imóveis, promovido aí pela nossa comissão. Eu sou a doutora Débora Paredes, sou advogada especialista e corretora também de imóveis. E estarei aqui mediando um bate-papo importante com duas especialistas de áreas de atuações diferentes nos leilões. Eu gostaria que elas estivessem aí se apresentando. Mais uma vez comigo aí em primeiro lugar, eu tenho a doutora Aline Portugal e em seguida nós temos aí a leiloeira, a Priscila Viana. Com a palavra. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos assistem. É uma honra estar aqui. Eu sempre aprendo muito, ainda mais que acompanhada com feras como vocês. E é um prazer poder bater um papo sobre leilão trabalhista. Sou advogada, atuo na área de leilões, espero poder contribuir bastante. Do... Olá, Oi. Diga. olá, meu nome é Priscila Viana. Vocês me ouvem bem? Sim. É, é um prazer estar aqui a gente conversando, né, sobre esse tema de leilões trabalhistas. É um tema muito relevante, muito comum, de interesse dos advogados que atuam nessa área, dos arrematantes, investidores. Então, a gente vai trazer muito conteúdo bom aqui. Eu atuo como leiloeira, estou matriculada no estado do Rio, mas a gente aí atende várias localidades, faz leilões em várias localidades aí do Brasil. E eu gosto muito do leilão judicial. E o leilão trabalhista, ele é um leilão judicial, então a gente vai esmiuçar algumas coisas aqui, detalhar para te ajudar. E que esse é o objetivo, né, da comissão, trazer essa discussão e muito conhecimento, muitas informações para vocês. Então vale a pena assistir até o final e depois compartilhar esse link aqui que vai ficar para vocês disponível com outros amigos e sócios que trabalham com vocês. Pois bem, então, hoje nós teremos aí duas visões e atuações diferentes. Já aí convidando, a Priscila já iniciou aí falando, né, do nosso convite para você estar nos assistindo aí até o final. E o nosso tema é leilão trabalhista, né? Oportunidades e particularidades. Nós temos aí diversos tipos de leilões na esfera judicial. Temos os leilões estaduais, na Justiça Estadual, temos na Federal, na Justiça Federal, né? Então, também temos na trabalhista. E a gente hoje vai estar conversando um pouquinho especificamente dos leilões trabalhistas. Como é que se dão? Como é que é um leilão trabalhista? Como se procede? É diferente? É igual? Então, gostaria de iniciar aí a nossa conversa com a doutora Aline, que ela possa estar aí nos esclarecendo, trazendo o que é um leilão trabalhista, doutora Aline.
Então, o leilão trabalhista, ele é um leilão judicial que ele tem como propósito quitar uma dívida trabalhista que não foi paga. Em outras palavras, há um processo trabalhista. Nesse processo trabalhista, há uma condenação da empresa ou do empregador, da empresa ou do empregador de pagar uma dívida trabalhista, e quando não ocorre esse pagamento dentro dessa ação judicial, né, a execução, ou seja, houve uma sentença condenando a pagar e ele não pagou. Daí, nesse processo de execução, o juízo começa a buscar o patrimônio do devedor. Ele começa ali com os bens menos gravosos, né? Dinheiro, bens imóveis, enfim, e ocorre de ter também o bem imóvel. Então, nessa situação, ocorre o leilão. Ali, o juízo nomeia um leiloeiro, é feito um edital com base numa penhora e avaliação que já foi precedida desse imóvel, e aí ocorre o leilão. A pessoa que arremata o imóvel, ela está ali para resolver essa questão trabalhista, né? O arrematante, ele vai fazer com que aquele imóvel se transforme em dinheiro para pagar uma dívida trabalhista. Entendi. E no caso desses leilões judiciais, né, desses imóveis que foram aí penhorados para satisfação do crédito desse trabalhador, eu queria que a nossa leiloeira aí, a Priscila, pudesse aí estar falando um pouquinho sobre, existe um tipo específico, no leilão judicial trabalhista, é diferente na estadual? É um tipo só? São tipos diferentes? Quais são? Enfim, explica melhor para a gente essa questão aí dos tipos de leilões, se existe mesmo na trabalhista. Então, Débora, os leilões trabalhistas, eles têm uma diferença em relação ao estadual. No leilão do Tribunal do Estado, geralmente, o leiloeiro ele é indicado pela parte exequente. E aí, as varas, né, cada vara tem o seu número de processos e cada um vai indicando e os leiloeiros vão fazendo. No trabalhista, e é bom a gente, para quem não entende, né, dos tribunais, cada estado tem o seu tribunal trabalhista. E está tendo uma tendência de unificar, de ter uma coordenadoria que unifica todo o processo de execução. E essa coordenadoria nos tribunais, elas são responsáveis por poder unificar mesmo os processos, é aberto um processo unificado, e eles fazem toda essa gerência, essa administração desses processos. Então, aqui no Rio já existe essa coordenadoria que se chama CAEX, Coordenadoria de Apoio à Execução. Em outros estados também já tem, em outros não. Então, como é que funciona? Todo o processo trabalhista que vai entrar em execução, a venda de bens penhorados, eles são direcionados para essa coordenadoria, que fazem todo o processo do leilão, indicam os leiloeiros que são indicados conforme um rodízio, os leiloeiros são devidamente credenciados nesse tribunal, é feito um rodízio de sorteio, né? E aí o leiloeiro da vez vai lá e faz o leilão em torno de 40 lotes. E todos esses leilões, existe um calendário, ele é publicado no site do tribunal. No nosso caso aqui do Rio, é o TRT1, né? Então, qualquer um pode abrir no Google, ter acesso às informações dos calendários de leilões trabalhistas, e aí é tudo unificado. Então, existe esse leilão unificado. Em casos assim excepcionais, cada vara, o juiz ele pode também determinar que o leiloeiro faça o leilão, mas isso já tá caindo não está mais com esse costume, já está tendo o objetivo mesmo é unificar, tá? É centralizar mesmo tudo nessa coordenadoria. E além desse leilão unificado, existem também as vendas diretas, que a gente chama. A venda direta também acontece em outros tipos de situações que a gente conhece, a gente do ramo de leilão, como, por exemplo, venda direta da Caixa Econômica, venda direta da própria Comprei. Nos leilões trabalhistas, a venda direta acontece como? Existem grandes empresas, grandes empregadores
que tem um número de empregados muito grande que entraram com uma execução. Então, o que que a CAEX faz, essa coordenadoria? Ela abre um processo piloto e ela começa a liquidar os patrimônios dessa empresa. E eles optaram aqui no Rio por fazer a venda direta, não por fazer leilão. Qual a diferença da venda direta para o leilão? Que o leilão é aquele que quem dá mais, né? Então tem aquelas disputas de lança. A venda direta é estipulado o valor mínimo pelo juiz lá da CAEX, e a pessoa que tiver interesse, ela faz uma proposta através do leiloeiro. Deu uma travada aqui na minha imagem. Vocês estão Sim, me ouvindo? sim, Mas o áudio tá, para mim Sim, tá voltou aqui ok. para mim. sim. Só a imagem está travando. Vai voltar, aqui para mim já voltou. Então, é feita essa proposta através de um leiloeiro dentro dos autos, e se tiver mais de um interessado, porque os leiloeiros que estão credenciados nesse tribunal, eu como leiloeira e outros leiloeiros podem vender e anunciar os mesmos imóveis. Se tiver mais de uma pessoa interessada, aí sim acontece um leilão direto lá com a CAEX, com a coordenadoria, e aí tem realmente uma disputa de quem tem interesse. Então, eles optaram por trabalhar dessa forma com os grandes devedores. Então, eu expliquei para vocês que existem um leilão unificado, tá? Que você pode ter acesso dentro do site do TRT1, lá tem o calendário dos leilões e os leiloeiros responsáveis. E também existe a venda direta desses grandes devedores, que são processos que eles chamaram de REF, que é o regime forçado de execução, tá? Então, eu gostaria até de salientar, né, que sobre a excelente administração da coordenadoria, porque eles trabalham muito bem, traz transparência e segurança para o arrematante, para quem quer investir, para a gente leiloeiro, que existe uma organização que eu acho muito boa deles, né? E também essa questão da publicidade, da segurança, caso aconteça algum erro num processo de execução, o próprio arrematante ou advogado, eles têm uma diretoria que eles podem recorrer, né? E podem fazer uma queixa, uma denúncia, ou então talvez tirar uma dúvida. Então, eu achei muito bom e importante a criação dessa diretoria, dessa coordenação, como é que é o nome? CAEX. Coordenação. Coordenadoria. Coordenação de execução, de apoio à execução. Sim, é bem interessante, porque aí a gente vê uma grande diferença na justiça estadual, que os leilões, cada vara é responsável pelos leilões, por aqueles imóveis, né, por suas Sim. execuções. Já na justiça do trabalho, existe uma concentração entre, digamos assim, não vou dizer que todas as varas ainda estejam, né, mas a maioria das varas estarão ligadas nessa Mas coordenação, nessa coordenadoria. Não entendi. a ten- a tendência é unificar. Ótimo. E aí fica mais fácil, né? Acho que na sua visão seria uma ótima opção, de repente, até para estadual, de repente, né, conseguir também fazer uma coordenação assim. Para mim, como leiloeiro, é um sonho, né? E eu espero, assim como já existe também a própria doutora Aline, numa vez que a gente conversou, assim como já existe da própria plataforma da Comprei, que é da Procuradoria da Fazenda Nacional, se também tivesse trabalhista, seria interessante uma plataforma, né? Então, mas enfim, estamos caminhando, acredito que eles devem pensar sobre isso, devem planejar sobre isso, mas só em unificar, em trazer uma organização, trazer uma transparência, isso já mostra a preocupação do setor, sabe? Da administração, e isso traz uma melhoria no serviço para todo mundo, né? Sim, sim. Causa maior segurança também, né? Transparência. Isso é muito bom. É, a gente sabe que existe aí a due diligence, né? Que é um tema muito importante minucioso para a gente verificar aí a pré-análise, verificação de documentos, é, saber como é que tá, como estão as dívidas daquele leilão. E eu gostaria de saber da doutora Aline qual é a visão dela dessa due diligence, se é a mesma coisa que acontece também com os leilões estaduais, essa análise minuciosa,
ou tem alguns detalhes, algumas nuances que diferenciam nos leilões trabalhistas? É, a due diligence, ela é a parte mais importante do leilão para quem pretende arrematar, porque ali você consegue ver todo o cenário do leilão, ver eventuais riscos, nulidades. Ela consiste na análise de três documentos: o edital, o processo, nesse caso do leilão trabalhista, e a matrícula de imóvel. Falar sobre due diligence daria, assim, uma live inteira. Então, assim, de uma maneira muito resumida, o edital, que é a bíblia do leilão, que é feita ali pelo leiloeiro, que é auxiliar da justiça, é importante que seja visto, assim, para qualquer leilão, de qualquer tipo, seja civil ou trabalhista, é importante que você veja no edital a descrição do imóvel, se está correta, o número da matrícula, as condições do leilão em relação ao valor do leilão, valor da avaliação, lance mínimo, se há ou não preço vil, se o lance mínimo observou o mínimo determinado pelo juízo ou não, as condições de pagamento, comissão do leiloeiro, né? Muito importante, né, Priscila? Em regra, 5%. É. A responsabilização ali também por dívidas vem no edital. Sobre os débitos próprio terreno, que são as dívidas do próprio imóvel, IPTU, condomínio, taxa de lixo, por exemplo, embora hoje tenha o tema 1134 do STJ, que as dívidas tributárias, né, de IPTU pretéritas ao leilão não passam para o arrematante, mas ainda assim é importante mapear todo o edital, ver se há débitos condominiais. Uma outra análise importante no due diligence é a análise processual. Ali você precisa olhar se o imóvel que você já viu lá no edital, se ele é do devedor, se houve penhora, se ela foi registrada no RGI, se os executados foram intimados, se tem outros credores, se também foram intimados, se teve alguma, se o executado for uma pessoa física, né, que na Justiça do Trabalho também é possível, se ele tem cônjuge, se também foi intimado, enfim, os incidentes processuais como um todo, os embargos, recursos, nulidades, você precisa fazer uma análise muito criteriosa do processo trabalhista e dos processos correlatos para ali verificar se tem algum risco ou não na participação do leilão. Além disso, você precisa olhar a terceira parte, que é a matrícula do imóvel. Quando você analisa a matrícula, você precisa cruzar todas as informações entre edital, processo e matrícula. Então, você precisa ver, primeiramente, se a certidão ali está atualizada, se você está vendo um cenário atualizado daquele imóvel. Precisa ver a questão da propriedade, se é uma pessoa jurídica, se é uma empresa, se é uma pessoa física, se é uma empresa, se é um terceiro, se é um grupo empresarial, você precisa analisar tudo isso, ver os gravames, se tem gravames ocultos, se os gravames conversam matrícula e edital, se estão todos ali listados, enfim. Ver também, especialmente no processo trabalhista, com mais atenção, o histórico das alienações daquele imóvel, né? Ver se na cadeia de alienação não tem algo que possa dar um indício de uma eventual fraude, né? A execução também tem que ter um olhar mais criterioso em relação a isso. Quando você analisa tudo isso, você vai conseguir ter uma viabilidade jurídica e gerar um parecer positivo ou negativo, uma vez que você já detalhou os riscos. Em relação ao trabalhista, você precisa ter uma atenção especial, que o prazo, né, de publicação do edital, que é diferenciado, são 20 dias, e para desconsideração da personalidade jurídica e o grupo econômico, né? Precisa lá dentro do processo trabalhista ver se de fato isso ocorreu, se atendeu a todos os preceitos, para amanhã ou depois não ter uma possível nulidade. Então, assim, resumindo horrores, você precisa analisar o edital, a matrícula e o processo. Eu fico imaginando uma pessoa que esteja interessada numa arrematação e que não tenha nenhum tipo de conhecimento, quanto é complexo É você muito. fazer uma pré-análise de uma arrematação, quantas nuances, quantos detalhes precisam ser observados, como é importante aí nesse caso ter uma boa assessoria jurídica, né, que faça todo esse levantamento documental, de prazo, de análise
enfim, é muito interessante. Então, quer dizer assim, a due diligence, na verdade, ela tem atuação, né, em todas as arrematações, em todos os leilões judiciais, não é mesmo? Então, a gente está falando aí um pouquinho aí do que foi o que é o leilão trabalhista, os tipos de leilões trabalhistas, e aí eu quero agora sugar um pouco mais aí a Priscila, para ela poder falar um pouquinho mais como é que é a atuação do leiloeiro. Muitas pessoas têm dúvidas. Ah, o leiloeiro pode atuar dentro do processo, antes do processo, eu não preciso contratar advogado para isso, o leiloeiro vai fazer tudo. Como encontrar oportunidades interessantes de leilões, enfim, eu quero que você me fale um pouquinho aí como que se dá aí a atuação do leiloeiro. Eu ainda estou ali na Aline, porque eu fiquei tão cansada de tudo que ela falou, que eu acho incrível. Eu Acho que fiquei eu nem cansada. respirei. É, não, e você deu uma resumida, e eu acho assim importante. Eu vou responder o que você me perguntou, Débora, mas eu, enquanto leiloeira, eu acho muito importante, porque assim, muitas pessoas pregam na internet que não tem, se você fez um curso, ou você sabe o É mínimo, você consegue verdade. uma arrematação, e não tem a necessidade de uma assessoria de um advogado. E aí, o que que acontece na maioria das vezes? Sobra para a gente. Que aí o arrematante acha que o leiloeiro tem que fazer assessoria, que o leiloeiro tem que responder tudo, tem que fazer tudo, enquanto não. O nosso serviço no leilão judicial, né, falando da nossa atuação, ele termina ali, na assinatura do auto de arrematação. Né? Foi homologado, foi feito o pagamento, a gente expede um auto de arrematação, o leiloeiro assina, o arrematante e o juiz. Dali para frente existe a pós-arrematação, que vai consolidar tudo aquilo que a Aline falou que você viu antes da arrematação. Então, você vai consolidar, né, documentalmente, até a fase do registro, o seu leilão. Mas é muito importante a gente falar que precisa de uma pessoa profissional na área. As pessoas que têm muito dinheiro, que investem no mercado financeiro de outras formas, eles pagam pessoas especialistas para gerenciar o seu dinheiro. E por que não no leilão também, né? Embora é uma coisa Sim. que a gente ainda não falou, é que nos leilões trabalhistas os descontos são maiores, são descontos de 60%. Então, você consegue comprar um imóvel com um valor mínimo de 40%. Então, você fala, eu quero economizar dinheiro de assessoria, eu quero economizar. É claro que todo mundo tende a economizar. Agora, se você quer comprar com segurança, não ter problema e colocar na mão de um profissional que vai te ajudar, né? O que que eu acho que é o valor dos honorários, para mim, na minha concepção, faz parte da conta, Sim, né? e mesmo computando até os honorários, a pessoa ainda tem um ROI, né, altíssimo ainda. Quer dizer, ela vai estar comprando com uma segurança jurídica e não vai estar aí onerando ela no lucro final com pagamento de assessoria. Muito pelo contrário. Sim, É. boa observação sua. Mas me E diga. só complementando aqui um pouquinho, eu até Ah, estava conversando hoje com um cliente e sobre isso eu falei para ele, não existe leilão sem risco. Ou, na verdade, deixa eu melhorar a minha frase. Existe investidor que é mais conservador e existe um investidor que é menos conservador. Às vezes, dependendo do leilão, ainda que há um indicativo de uma eventual nulidade que possa vir a ser arguída, quando faz a análise desse imóvel e é um bom investimento, dependendo do perfil do cliente, é super viável participar do leilão, porque ele coloca na conta o risco e o retorno. Quanto maior sim. o risco, talvez não seja, mas quanto maior o risco, menor a participação das outras pessoas, consequentemente também maior o retorno. Então, tudo isso coloca na conta. Então, sempre vai ter um leilão com o perfil de cada cliente. E isso eu acho muito bacana no mundo da leiloaria. Sim, não só Sim. nos leilões, Aline, todo tipo de Todo investimento. investimento. Todo investimento. Só que aí, quando se trata de leilão, as pessoas querem, vamos no popular, dar pitaco. A verdade é essa, né? Então, mas assim, respondendo, Débora,
ao que você me disse, é importante, a Aline citou isso também, edital de leilão. Falando da atuação do leiloeiro. O leiloeiro ele não foge das 4 linhas do edital. Então, tudo está lá no edital, principalmente porque a CAEX também elabora esse edital juntamente com o leiloeiro. Então, todas as regras estão lá, você não pode participar do edital trabalhista sem ler, sem ver se não tem uma alienação fiduciária, sem ver como é que vai ocorrer a forma do leilão online, tá tudo lá, você lê. Tem dúvida? Fale com o leiloeiro que está responsável. Eu já disse como é que funciona. Tem um rodízio, então, por mês aqui no Rio, tem 2 a 3 leilões responsáveis, tá? Por fazer esses leilões. Vocês podem acompanhar o calendário lá no site do TRT1. É só você entrar no TRT1, bota no Google, na aba Serviços Leilões Judiciais. Lá vão ter resultados, vão ter o calendário de leilões, todas as informações estão lá. Então, é tudo muito transparente para vocês, tá? E, além disso, falando onde você pode encontrar essas oportunidades de leilões trabalhistas, no site e também no site de alguns leiloeiros que fazem leilões direto das várias, né, que não está no leilão unificado ainda. Mas, no geral, eu aconselharia olhar o site do TRT1 e aproveitar essas oportunidades dos descontos de 60%, que é muito importante e de interesse, né, do arrematante. Contar com um advogado para te ajudar nessa assessoria, que é importante. É, não sei se a Aline falou, mas eu também acho importante falar que os créditos trabalhistas têm preferência, então, na ordem lá dos credores, por exemplo, um empregado está executando a empresa para requerer. Só que aí o imóvel, além dessa penhora desse empregado, tem outras dívidas, dívidas de condomínio, dívidas que o proprietário do imóvel adquiriu. A dívida, os débitos tributários têm preferência em relação a todos os outros. E dentro dos débitos tributários, o trabalhista tem preferência, então ele está na frente. É um leilão seguro. Vocês vão ver no edital que diz que a venda é livre e desembaraçada de débitos. Então, o arrematante não é responsável pelos débitos, de forma geral. Lembrando sempre, você precisa ler o edital para ver as condições, tá? Porque se o juiz entender que naquela determinada empresa, naquele determinado imóvel, alguma coisa tem que ser diferente, então vai estar lá no edital de leilão. Certo. É também muito importante deixar também aqui claro a questão ah, de leiloeiros que não estão aí credenciados, né? Acho que você de repente poderia falar um pouquinho sobre isso, porque, por exemplo, tem uma pessoa que está interessada em arrematar, então ela recebe lá um post, enfim, uma publicação sobre um leilão trabalhista de um leiloeiro X. Como é que a pessoa sabe que aquele leiloeiro lá realmente é um leiloeiro? Mas você diz do trabalhista ou de Por forma... exemplo, de forma geral, trabalhista. Ou então, lá nesse calendário de leilões, tem o nome de todos os leiloeiros que estão credenciados no tribunal. É só a Da pessoa última entrar no site, né? No Tem que entrar no site. site. Na última vez que eu vi, éramos em torno de 40. Não sei mais em quanto tá, mas tem a relação com todos os nomes, tá? Então, é só conferir, ver o nome lá e acompanhando o site de todos eles. Nós somos... existem outros leiloeiros que ainda não foram credenciados por questões de escolha, questões Olha, tais. Enfim, existem vários motivos, mas a gente que quer fazer leilão trabalhista, a gente precisa se credenciar, a gente apresenta vários documentos, eles examinam toda a nossa vida, porque o leiloeiro tem que ter uma vida, principalmente financeira, aberta, né? Assim, a gente apresenta certidão de tudo, do fio do cabelo à ponta do pé, e isso traz segurança para o tribunal, traz segurança para o arrematante, sempre, sempre visando segurança em todo o processo, né? entendi. Ainda falando sobre esses leilões unificados da CAEX, que são é, especificamente da Justiça do Trabalho, eu queria ver, no caso, a ótica aí de uma advogada
né? A leiloeira falou um pouco sobre esses leilões unificados, e aí eu queria ver o que que a doutora Aline fala, se é vantajoso, o que que ela acha desses leilões aí da CAEX. Eu, particularmente, eu gosto muito, eu acho que o advogado em geral, quando ele ouve centralização, uniformização, ele vibra. Porque imagina com a universidade, o universo de varas, né? Cada juízo com seu entendimento sobre determinado assunto, enfim. Então, quando a gente centraliza, uniformiza, como a própria Priscila falou, o edital já sai ali uniformizado, então já há um entendimento. Isso facilita muito e traz segurança jurídica, né, para quem vai participar, porque ela já sabe ali de antemão quais são os procedimentos, quais são os entendimentos. E ainda sobre a CAEX, uma coisa interessante que é a venda direta, né? É, você pode fazer a proposta ali e depois o juízo, lá, o doutor Igor, o coordenador lá do CACS, ele chama as pessoas que fizeram a proposta para determinado imóvel para um, abre aspas, leilão, que é promovido por ele mesmo ali. Então, ele fala, olha, Priscila, você propôs aqui o valor de... Tem uma proposta de tanto, Débora, tanto, Aline, tanto. Você, cobra a proposta de B e tal. E ali ele faz essa venda direta, né? A gente estava conversando sobre a possibilidade, quem sabe um dia, né? A vontade nossa, não é possibilidade, a vontade nossa, que existisse uma plataforma, assim como no Comprei, com os que tem lá os imóveis que estão disponíveis para venda direta. Seria maravilhoso se um dia a CAEX implementasse isso, tivesse ali já tudo centralizado, os imóveis disponíveis. E um ponto que vocês estavam conversando, que eu estava concatenando aqui, é sobre a indicação do leiloeiro. Lá, quando você faz a análise prévia, é importante, embora eu, Aline, saiba que a leiloeira Priscila Viana seja credenciada no TRT, etc., hoje as pessoas clonam tudo, né? Site de banco, enfim. Então é importante lá atrás, quando você faz a análise prévia, você vê lá no processo qual foi o leiloeiro indicado pelo juiz e qual foi o site, qual é o site desse leiloeiro. Porque às vezes você pode jogar no Google, leiloeiro famoso ABC. E ali pode ser um site que não seja um site oficial, pode ter alguém de má fé. Como a gente está falando de investimento, é sempre importante ter assim, essas pílulas de cautela, né? Sempre eu faço também esse cruzamento, né? Do nome do leiloeiro e o site do leiloeiro nomeado. E sempre quando eu vou entrar no leilão, eu entro por ali. Enfim, mas voltando ao CAEX, eu acho muito bom para nós advogados, quando a gente vê uma tendência de uniformização, centralização, isso tudo traz muita segurança jurídica. Entendi. Ótima observação, inclusive, né, sobre a questão de verificar, de confirmar os dados do leiloeiro, o site do leiloeiro lá no edital, né, entrar no processo e verificar. Entendi. E a gente sabe que assim, na Justiça do Trabalho ela é muito prol de acordos, né? A gente sabe que tem muito acordo, muita remissão por parte dos empregadores, né? Pagamento. E eu queria saber da Priscila como é que está o cenário de arrematações na Justiça do Trabalho? Então, vou fazer um suspense. Bom, Então, bom ou antes de, ruim? deixa eu te dar uma resposta. Antes de eu te dar uma resposta direta, para quem não sabe, algumas pessoas, principalmente quem atua na parte da assessoria jurídica, não gostam muito dos leilões trabalhistas por conta desse motivo, da questão dos acordos e remissão. Por quê? De modo geral, os empregadores, a gente que atua e vê processos diretamente, eles conseguem deixar para o último momento, até a fase ali do leilão, para poder pagar a dívida. Então, o quanto eles puderem protelar o empregador e ganhar tempo para tal, eles deixam. E aí, quando chega lá na hora que o leilão foi marcado, eles pagam a dívida e acaba anulando, cancelando o leilão, né? Então, as pessoas que gostam de... Eu estou aqui falando com vocês, acabei de receber a notificação do ar, do CAEX.
As Então, pessoas que gostam de leilão trabalhista. as pessoas Congelou. que fazem assessoria jurídica dos leilões trabalhistas, que conseguem um cliente para arrematar, eles já sabem que pode acontecer essa questão do acordo ou quitação da dívida. E lá no site que eu falei para vocês, o próprio CAEX, eles têm um quadro de resultados dos leilões que eles colocam todos os meses com o leiloeiro para venda. E nesse quadro, eles tiraram uma média geral que quase 29% dos leilões que estão aptos a leilão, eles são arrematados. 29% apenas. Além desses 29 que são finalizadas, isso a gente está falando de 100%, né? 30%, eu estou botando uma média, tá? 30%, 31% são leilões que foram retirados. Então, para vocês entenderem, o leiloeiro que vai fazer o leilão lá do calendário da CAEX esse mês, ele vai receber 40 lotes. Desses 40 lotes, apenas 29% vão ser leiloados de fato. Além desses 29%, 30% vão ser retirados. Então, ele chega a receber os 40, mas não chega a fazer os 40. 30%. Isso tudo em virtude dos acordos que tem muitos, né? Que são muitos. Não, então, dos 30% que são retirados, apenas 10% são de acordos e pagamento da dívida. Esses outros restantes, vamos botar os 20%, deve ser por questões processuais, né? Aí, de repente, foi alguma coisa não vista, uma falta de intimação, enfim, várias coisas que Certo. podem acontecer no processo judicial que pode retirar aquele bem penhorado. Tipo assim, não é só a hora de ser leiloado agora. De repente, num próximo leilão, ele é colocado à venda novamente. Então, é importante a gente trazer. Eu achei até esse percentual baixo. 10% de acordo e pagamento da dívida é um percentual baixo, né? 9%, 10% é um percentual ainda baixo. Mas, tirando a questão dos acordos e pagamento da remissão, tem outros motivos também que os lotes são retirados. E é importante a gente falar que eu gosto de trazer isso, né? Porque as pessoas acham que vocês, enquanto advogado, a gente leiloeiro, a gente tem interesse na venda do bem. E a gente sabe que o leilão ele é uma ferramenta de venda da justiça. Então, o importante é realmente resolver o problema do empregador. Então, se está tendo acordo e remissão, ótimo para o empregador. E eu acho que esse é o objetivo da CAEX. Nesse formulário que tem lá disponível para todo mundo, que a CAEX disponibilizou de resultados, diz que em 2024, no ano passado, ele foi arrecadado em torno de 50 milhões nesse processo de execução unificado. E esses 50 milhões são para os empregados, né? Foram executados dos empregadores, mas para pagamento de dívida trabalhista. Então, isso é bom, isso a gente vê que o tribunal está funcionando, a coordenadoria está funcionando, né? Os leilões estão acontecendo, mesmo que em 29%, eu acho baixo também, poderiam ser efetivados, porque também está tendo leilão negativo, muito leilão negativo também. De Mas modo geral, negativo seria. Diz pra que não gente. que não tiveram licitante, bens que foram a leilão e ninguém deu lance. Mas eu acredito, e é isso já uma opinião minha, eu não sei, que esses leilões negativos sejam de bens móveis, né? Veículos. Geralmente as pessoas também têm um certo receio de comprar itens, não sabe Sim. se ter, né? Então, mas aí a CAEX ainda não dividiu por modalidade, né, esses bens penhorados. Ah, sim. Entendi. Eu, Você falou, até a Priscila falou, você falou um pouquinho mais cedo, sobre a questão dos credores, né, no processo, né? Tem uma dívida, e aí, quando a gente verifica o processo, às vezes, puxando a certidão de ônus daquele imóvel, a gente se depara com algumas penhoras, que não são, às vezes, só trabalhista, às vezes tem um processo paralelo que está correndo, que é de uma pensão alimentícia.
de um condomínio, enfim, mesmo que aquele imóvel esteja sendo executado, penhorado e levado a leilão por aquela vara trabalhista ou na coordenação aí, às vezes tem outros penhoras no meio. E eu queria que a doutora Aline falasse um pouquinho sobre essa questão do concurso de credores. O que é o concurso de credores? Como é que se dá esse concurso aí dentro dessa execução? Então, mais uma vez, eu caio na pré-análise do leilão, que é a fase assim de suma importância, e é importantíssimo que quem está analisando o leilão faça essa análise pormenorizada do concurso de credores. O que ocorre? Às vezes, o devedor, ele tem, como você citou, ele tem dívidas com fisco, com condomínio, com bancos e hipotecas, com outros credores cíveis, enfim, outros credores trabalhistas. Inclusive, pode ocorrer do mesmo imóvel ir a leilão por uma demanda trabalhista, por uma demanda civil, na mesma época. Então, tudo isso precisa ser analisado com cautela. Então, o concurso de credores, ele é aquela situação jurídica que com o valor da arrematação, com o valor da venda do bem, é feita a distribuição para os credores. Então, você precisa saber qual parte vai dar para quem e qual ordem, quem vai receber primeiro. Especialmente se o valor da arrematação for um valor que não vá suprir todos os débitos de todos os credores. Então, sobre o olhar do arrematante, há sim o risco dele trazer consigo uma dívida para ele do imóvel. Um exemplo, o imóvel tem uma dívida de condomínio e se o valor da arrematação tiver que cobrir todos os créditos, não sobre para a dívida desse condomínio. Tudo isso precisa ser analisado caso a caso, de acordo com o edital, como o juízo determinou. Mas, assim, voltando para a ordem preferencial dos créditos, né? Primeiro, os créditos trabalhistas, que têm natureza alimentar, né? Tudo isso é a preferência absoluta. Então, ainda que o imóvel esteja indo a leilão por uma outra dívida, uma dívida de IPTU, se tiver lá uma demanda trabalhista com uma penhora ali, o crédito trabalhista vai em primeiro lugar. Depois entram os créditos tributários, depois os de garantia real. Então, assim, quem vai analisar o leilão precisa ter esse cuidado. Listar as dívidas. Então, lá, dívida de IPTU, papapá, dívida de não sei o quê, tudo isso vai estar na matrícula, vai estar no edital, para ele visualizar se o valor que ele pretende dar de lance, caso seja arrematado naquele valor, vai cobrir todas as dívidas ou não, e o que o juízo entende em relação a isso. Porque se o valor arrematado não cobrir todas as dívidas dentro da ordem preferencial dos credores, né? Natureza alimentar, os créditos tributários, garantia real e assim sucessivamente, existe sim a possibilidade dele assumir esse débito. Então, assim, tem Isso que é ter muito, muita cautela. sim, muito importante, porque para o arrematante, né? Porque ele pode estar adquirindo aí uma diferença de uma dívida que não estava prevista no orçamento dele. Então, ele precisa realmente saber, né, doutora Aline, dessa relação de credores, a quem vai ser pago primeiro, se vai sobrar, quem, se for dar, se vai dar a quitação, alguma outra dívida. Isso tudo por isso que é bom a assessoria jurídica para fazer essa análise. Não é Isso, porque verdade? embora o edital traga que, é, e- embora, assim, se o edital trouxer lá que as dívidas subrogam as dívidas de condomínio, IPTU, né, as dívidas próprio terreno, que são as dívidas do próprio imóvel, subrogam no valor da arrematação, nem sempre ele é claro, caso não haja saldo suficiente para quitar todas as dívidas. Tudo isso tem que ser analisado com cautela, caso a caso. Sim, sim. A gente, infelizmente, já está terminando o nosso bate-papo. Espero que vocês estejam aí gostando. Tem muito conhecimento aqui, muitas dicas. E aí eu quero saber da Priscila uma dica de ouro aí. Quero que ela diga aí alguma coisa extra, que possa brilhantar aí para a gente estar finalizando essa live. Vou anotar, hein? Tô com a caneta. Isso. Vou dar uma dica do cronômetro que deu nó na cabeça de muita gente, né? Fala lá.
Mas eu vou tentar explicar de uma forma mais fácil. Vamos lá. Isso está previsto, inclusive, no edital que eu vou falar agora, tá? Que eu vou ler antes de explicar para vocês. Sobre o cronômetro na hora que você for participar de um leilão trabalhista no site do leiloeiro, precisa, o leiloeiro precisa respeitar essa regra e você, enquanto arrematante, precisa ter ciência dessa regra do cronômetro. De forma geral, como acontecem nos leilões normais, principalmente os leilões judiciais. O arrematante vai lá, dá um lance. E aí, se tiver, vai começar a contar uma contagem regressiva de 3 minutos, 180 segundos. Se dentro desse período uma outra pessoa der outro lance, a partir do lance dela, de novo, reinicia o cronômetro e mais 3 minutos. E vai ficando nisso até ninguém mais dar lance e o leilão ser encerrado. De forma geral, é assim que acontece. Nos leilões trabalhistas, acontece diferente. Por que que acontece diferente? Porque eles entenderam a norma de uma forma diferente. Então, a gente não sabe quem está certo e quem está errado, a gente só cumpre determinações, né? E como que está escrito na norma, para vocês entenderem? Lá no artigo 21 da Resolução 236 do CNJ, diz assim, abre aspas, sobrevindo lance nos 3 minutos antecedentes ao termo final da alienação judicial, exclusivamente eletrônica, o horário de fechamento do pregão será prorrogado em 3 minutos para que todos os usuários interessados tenham oportunidade de ofertar novos lances. Fecha aspas. Aí vem dizendo no edital, entendendo-se por termo final cada prorrogação sucessiva, sempre em múltiplo de 3 a partir do encerramento. Então, traduzindo esse inglês aqui que eu falei, Isso. é o seguinte, Traduz. traduzir. O leilão, ele está marcado para encerrar às 2 horas da tarde. Vai encerrar 2 horas da tarde. Na norma diz que sobrevindo lance nos 3 últimos minutos antecedentes. Então, de 1h57 até as 2 horas, se alguém efetuar um lance, o cronômetro vai ser prorrogado por 2 horas e 3 minutos. Ele vai somar mais 3 minutos. Dá mais 3 minutos para dar a oportunidade de outra pessoa efetuar o lance. Suponhamos que às 2 horas e 2 minutos entrou um novo lance. Então, ele não vai botar mais 3 minutos a partir de 2 horas e 2. Ele, se terminou 2 horas e 3, sempre vai ser múltiplo de 3. Então, vai ser 2 horas e 6, 2 horas e 9, 2 horas e 12. Sempre que no intervalo desses 3 minutos entrar algum lance, o leilão vai ser prorrogado por múltiplos de 3 minutos. Então, no leilão trabalhista, acontece dessa forma. Nos leilões gerais que a gente vê, qual é a diferença? O cronômetro ele reinicia a partir do horário que a pessoa deu o lance. No leilão trabalhista, não. É a partir do minuto de encerramento. Deu para entender? Então, vamos Resumindo, lá. no Vamos leilão lá. trabalhista, 2 você horas. preserva a sua vida cardíaca, porque você já sabe que o tempo de prorrogação, porque às vezes no leilão da Justiça Comum eles dão o lance no último segundo ali, aí prorroga E em cima do volta. horário do último lance, você infarta. Isso. Entendi. Pode falar, Débora. Não, sim, era só para deixar mais claro aqui a questão 2 horas, né? Você falou 2 horas. Então, na justiça, na justiça comum, vamos dizer assim, né? Nos outros leilões, se termina 2 horas, está previsto para 2 horas. Se eu der um lance 1h59, certo? Isso. Ele vai voltar, ele vai voltar para trás o horário. Não, ele vai até 2 horas e 3. Ele 2 vai horas e prorrogar. 3. Isso, Não, a Débora falou da Justiça Comum. da justiça Da comum. comum. Isso. Desculpa. Isso. Só para a Isso. gente deixar claro aqui a diferença. Vamos resumir aqui de novo, que matemática, né? Tá, então a gente Só está para falando da comum. Da da comum. comum. Isso.
2 horas, é o encerramento do leilão. Eu fui lá e dei um lance 1h59. Como é que volta o cronômetro? Então, na verdade, se for o normal, ele vai começar a contar 2 horas, né? Congelou. Mesmo se você deu lance antes. Então, 2 horas vai Vai, começar a contar. Vamos ver se volta. Voltou. Na voltou. contagem normal, voltou? Na contagem normal, se você der um lance antes das 2 horas, independe. 2 horas ele vai começar a contagem regressiva. Se dentro de 2 horas, os 3 minutos, 2:02, entrou um lance, aí vai dar 3 minutos a partir do horário do lance. Então, vai 2 e para 2, 2 e 3, 2 e 2:05. 4, 2 e 6. 3 2:05. minutos. Certo? 2:02. Se a pessoa deu lance 2:02, Sim, vai com 3 segundos, vai ser 2:05. 2:02, 2:03, 2:04, 2:05. isso. Tá Entendeu? picotando. É que tá Tá? picotando para mim. Tá, mas ok, 2 e 5. Isso. Já na trabalhista, como Vai é que se ser, dá isso? vai ser 2:06, porque é sempre múltiplo de 6. De Múltiplo de, 3. desculpa, múltiplo de 3. Tá, 2:03, ok. 2:06, 2:09, 2:12. E aí por Bom, diante. ok, espero que todos estejam entendendo a nossa matemática aqui, nossa explicação. Vai ficar gravado, você pode ouvir de novo. Isso que eu ia Volta. falar. Se não entender, é só voltar um pouquinho a parte que a Priscila Volta, explicou. isso. Bom, pessoal, a Comissão de Leilões da OAB-MEA tem um enorme privilégio de estar trazendo temas relevantes, esclarecimentos, tirando dúvidas, demonstrando conhecimento, como é, né, a prática dos leilões, né, a prática dessas arrematações. E aí eu quero agradecer aqui as nossas participantes que trouxeram informações tão ricas de como são os leilões trabalhistas, como é a prática desses leilões, como se procedem. Bom, espero que tenhamos contribuído aí para o conhecimento de todos que têm interesse no tema. E gostaria aqui de finalizar convidando a você que, caso tenha alguma dúvida ou queira sugerir algum tema sobre a matéria, deixar aqui nos nossos comentários. Também convido a você para estar nos seguindo nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no YouTube. Vocês querem finalizar? Querem dar alguma palavra final? Eu Doutora gostaria só de, Aline? eu gostaria de deixar só para vocês, para quem não me conhece, já que a gente falou de transparência e golpe, né? Deixar meu site aqui, é www.viana com dois N's, leilões.com.br. E também, se puderem me seguir nas redes sociais, @leiloeira Priscila Viana. Eu também tenho um enorme prazer em ajudar a vocês aí que estão começando nessa área de leilões, enfim. Muitas pessoas têm dúvidas, eu estou sempre disponível a ajudar. Obrigada, comissão, obrigada, Débora, Aline, pelo conhecimento, por esse bate-papo. Que venham muitos outros para a gente se ajudar e ajudar os outros, tá? Obrigada mesmo pela participação. Doutora Aline? Meninas, eu adorei, eu amo essa troca, sempre aprendo muito. Priscila, quando você falou seu site travou para mim, então não sei se vai travar para todo mundo, eu recomendo que você coloque lá nos comentários. E Sim. é um prazer poder ajudar, assim, eu sempre aprendo muito, é muito bacana, é uma honra fazer parte dessa comissão. Eu tô com medo de acabar a bateria do meu notebook, mas é isso. Muito obrigada a todas. Não, só encerrando então. A nossa comissão é Comissão Especial de Leilões da OAB-MEA, tá lá no Instagram e no YouTube. Obrigada a todos. Obrigada.